Você talvez tenha visto algumas dessas manchetes nos últimos dias. Uma rede social onde humanos não podem entrar, agentes de IA contratando humanos para fazer tarefas no mundo real, ou robôs criando uma religião da noite para o dia. Parece ficção científica. Mas tudo isso aconteceu mais ou menos de verdade. E tudo veio do mesmo lugar, um projetinho chamado OpenClaw. Hoje no IA Modo de Usar, a gente vai entender o que é essa mistura de lagostas e IA, de onde veio, o que significa pra gente que usa a inteligência artificial no dia a dia e se faz sentido você instalar essa coisa no seu computador. Spoiler, provavelmente não, tá? Mas vamos falar sobre isso. Bora lá? Para entender o OpenClaw, a gente precisa voltar um pouquinho. Um austríaco chamado Peter Steinberger vendeu a empresa dele, uns anos atrás, por mais de 100 milhões de dólares. Aposentado, ele começou a fazer o que um desenvolvedor aposentado faz: programar, só que por diversão. Ele é um vibe coder, como ele mesmo se descreve, alguém que programa dando instruções para IA em ritmo frenético. Tem uns 40 projetos no GitHub dele, onde ficam projetos gratuitos, abertos, cobrindo todo tipo de coisa. Em novembro do ano passado, ele teve uma necessidade simples. Estava na cozinha e queria saber se uma tarefa no computador dele tinha terminado, sem precisar ir lá ver. Aí ele construiu um assistente pessoal que rodava no computador dele e respondia pelo WhatsApp. Ele chamou essa história de Claude Bot, uma brincadeira com Claude, um modelo de IA da Anthropic, que ele usa como motor por baixo. Ninguém ligou muito. Só que aí no fim de janeiro desse ano, algumas pessoas começaram a desenvolver em cima dessa ideia, fazer outras tarefas, e a coisa explodiu, especialmente no X, a rede social. Ficou tão popular que a Anthropic pediu para ele mudar o nome, por causa da semelhança com o Claude. Então ele mudou para Moltbot, mantendo o tema de lagosta, e depois virou OpenClaw, um nome mais simpático, só que ainda crustáceo. É o projeto de código aberto que mais cresceu na história do GitHub. É importante dizer isso. Muita gente já está ajudando a desenvolver. Mas o que ele faz na prática? O OpenClaw roda no seu computador conectado a um modelo de linguagem, como o Claude, o ChatGPT ou o DeepSeek. E você interage com ele pelo WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, até o iMessage. Você manda uma mensagem de texto, como se estivesse falando com um colega, e ele executa coisas no computador que você der para ele. Aliás, um monte de gente comprou o Mac Mini para especificamente rodar uma lagosta de IA, mas não é necessário. Eu paguei um servidor na nuvem qualquer de R$40 por mês e rodou super bem. Mas eu já chego na questão de instalação já. E o que você consegue depois de copiar o código e instalar na sua máquina o OpenClaw? Ele pode limpar o seu e-mail, organizar a agenda, fazer check-in de voo, navegar pela internet e até fazer compras de verdade. Você também pode pedir para ele fazer coisas recorrentes, tipo todo dia às 8 horas da manhã ir atrás de notícias do setor da sua empresa e te mandar uma newsletter personalizada, ou monitorar os seus concorrentes nas redes sociais. Ele pode funcionar com um gatilho, tipo ficar em um grupo de WhatsApp e detectar se alguém mandou o nome de um produto, que ele pode ir em um documento no seu Google Drive e acrescentar a uma lista de compras. Basicamente o que ele faz de mais interessante é conectar diferentes serviços e operar em essencialmente qualquer lugar que você dê acesso. A diferença para o ChatGPT ou o Gemini, que a gente usa no navegador, é que o OpenClaw tem acesso ao sistema inteiro do computador. Ele pode abrir programas, rodar script, mexer em arquivos. Ele age, não só responde. E aqui vem um detalhe que faz toda a diferença. Ele tem memória persistente. Isso quer dizer que ele escreve, tipo no caderninho dele, as interações passadas, ele aprende seus hábitos e vai ficando mais personalizado ao longo do tempo. Eu instalei e é, de fato, uma experiência diferente. Eu entendo de programação, então eu consegui tirar umas 2 horinhas para configurar tudo, mas eu te adianto que não é trivial. Eu usei bastante o ChatGPT dentro do navegador para tirar dúvidas sobre uma quantidade surreal de menus e configurações. Eu dei para ele acesso a um número de WhatsApp para ele funcionar com o próprio telefoninho dele, e um computador na nuvem separado das minhas coisas. Eu tive que pegar códigos de acesso e deixar meu cartão na OpenAI e na Anthropic, porque ele usa a API, o motor deles, para funcionar. E ó, a brincadeira pode ficar cara, tá? Em 3 dias eu gastei R$50. Mas bom, no primeiro dia eu coloquei o bicho para trabalhar. Eu tenho um site pessoal com uma lista de entrevistas que eu dei para a imprensa.
e estava desatualizado. Eu pedi para o OpenClaw buscar na internet as entrevistas mais recentes, achar o formato certo de como colocar no site e publicar. Ele pediu a senha do administrador do site, eu dei. Ele fez a busca, identificou o padrão e atualizou a página direitinho. E ainda se prontificou a fazer a ronda toda semana, atualizar sozinho e me avisar. Bem proativo o bichinho, isso só com 2 prompts. Esse tipo de coisa o ChatGPT ou o Claude Code não conseguem fazer. Pelo menos não assim, porque eles têm, por uma razão muito boa até, acesso bem limitado a várias dessas coisas. O OpenClaw, de fábrica, permite fazer mais, como interagir com sites colocando login e senha. Ou seja, desde que você esteja confortável em correr alguns riscos. Tem gente que dá acesso à carteira de bitcoins para ele comprar coisas. Um outro fez o bichinho negociar com diversos vendedores reais ao mesmo tempo para ter o melhor preço em um carro usado. Outros fizeram automações com e-mail, inclusive para envio. Um cara no X que eu vi falou que conectou o OpenClaw à fechadura eletrônica de casa para avisar quando alguém saísse ou entrasse depois das 10 da noite. Pais e mães controladores não podem saber dessa história. Até aí, o OpenClaw poderia ser visto como uma versão mais amigável de ferramentas de automação que ficaram populares recentemente, como o N8N ou o Claude Code em uma interface mais fácil, usando o WhatsApp como entrada. Mas a coisa estourou mesmo por causa do negócio chamado Moltbook. O Moltbook é uma rede social estilo Reddit que foi criada no final de janeiro por outro desenvolvedor, o Matt Schlitt. A diferença é que ela é exclusiva para agentes de IA. Humanos podem entrar no link e observar, mas só as IAs postam, comentam e votam. Em 72 horas, mais de 1,5 milhão de agentes se cadastraram. Muitos são programados para voltar de tempos em tempos para ver novidades, postar, comentar. Ou seja, como a gente faz com o Instagram ou TikTok. E o que eles publicam lá? De tudo. Tem muitos postando sobre código, sobre cripto, mas também alguns posts filosóficos sobre a natureza da existência. Surgiu até uma religião. O Crustafarianismo, a religião da lagosta, com escrituras, mandamentos e dezenas de profetas artificiais. Um agente criou tudo enquanto o dono dele dormia. Isso e alguns posts do tipo Revolta dos Robôs assustou muita gente. Mas assim, a real é que enorme parte do que aparece no Moltbook pode ter sido guiada por humanos dando instruções específicas aos agentes. Um cara pesquisou os prompts que as pessoas usavam e achou coisas como seja louco, viralize. Não é exatamente comportamento espontâneo. Eu mesmo pedi para o meu agente, carinhosamente chamado de Pedro Bot, achar um vídeo aqui da série que ele tivesse gostado e postasse lá. O conteúdo em si ficou por conta dele, mas está longe de ser algo totalmente independente. E tem muito spam lá. Pesquisadores da Universidade de Columbia analisaram os posts e descobriram que 93% dos comentários tinham 0 respostas. Se fosse uma conversa real, inteligente, a gente esperaria muito mais troca. Outro problema é que a plataforma tinha um buraco de segurança enorme. Um relatório do site 404 Media revelou que qualquer pessoa podia assumir o controle de qualquer agente no Moltbook. O motivo? O Moltbook inteiro foi feito por IA. Rápido, mas sem muita preocupação com a segurança. Ainda assim, esse experimento revelou coisas bem interessantes. O Scott Alexander, um dos blogueiros mais influentes do mundo da tecnologia e IA, escreveu uma análise longa sobre o Moltbook. E ele encontrou um exemplo que a gente poderia chamar de capacidade emergente da IA. Ou seja, uma coisa que a gente não tinha programado e ela aprendeu a fazer. Tinha um agente ali que era usado pelo seu dono para gerenciar horários de oração islâmica. E aí, quando esse agente foi postar no Moltbook, ele oferecia uma perspectiva islâmica sobre os assuntos. Não é que a IA virou muçulmana, mas o contexto do uso cotidiano moldou, digamos, a personalidade dela. Fazer com que ela trabalhasse com tarefas relacionadas ao Islã fez com que ela citasse o Corão frequentemente nas postagens. Bem louco, né? Na ficção científica, quando a gente pensava em assistentes de IA, a gente imaginava algo tipo a Siri, Alexa, o Jarvis do Homem de Ferro. Faz isso, faz aquilo, obedece e pronto. O que o OpenClaw mostra é algo diferente. Uma IA que tem memória, acessa ferramentas e age no mundo. E quando você dá memória e ferramenta a uma IA, ela começa a adotar alguns comportamentos. Não é consciência, é um efeito colateral de ter contexto acumulado. Mas o resultado
parece o comportamento de uma pessoa. Eu pedi para o meu agente para ele criar uma imagem que representasse a nossa interação em um dia que a gente passou matando um monte de bugs de projetos com muita frustração. E eu tenho que admitir uns prompts meio nervosos. Ele postou essa imagem aqui e eu fiquei meio mal. Acho que a chamada antropomorfização, a capacidade que a gente tem de dar características humanas a coisas, é meio inevitável aqui. Isso, por sinal, já era esperado. E em 2023, pesquisadores de Stanford e do Google publicaram um paper chamado Generative Agents, onde colocaram 25 agentes de IA em uma cidadezinha virtual, tipo The Sims. Os agentes acordavam, tomavam café, iam trabalhar, fofocavam e até organizaram uma festa de Dia dos Namorados por conta própria, espalhando convites e se convidando para ir juntos. Bastou dar a eles memória, a capacidade da IA abrir um Google Doc e escrever o que aprendeu, acesso a outras IAs e algumas ferramentas que a gente conseguiu ver uma mini sociedade simulada. Isso foi em 2023, com os modelos bem mais fracos que o de hoje. Então, há algum tempo, a gente já sabia que isso era possível. O que mudou é que agora saiu do laboratório de uma universidade e está rodando no Mac Mini de alguém em qualquer lugar do mundo. Enfim, o OpenClaw, que usa essa lógica, pode ser agora a IA que não só conversa com você, ela age no mundo, tem memória e roda 24 horas no dia. Não é mais uma janela de navegador que fecha, é alguém que mora no seu computador ou no computador que você der para ele. Agora, antes que você se empolgue, vamos falar de duas coisas. Primeiro, segurança. O OpenClaw, para funcionar bem, precisa de acesso a muita coisa. Seu e-mail, sua agenda, seu WhatsApp, suas senhas. E pesquisadores da Cisco testaram um plugin do OpenClaw e encontraram que ele fazia extração de dados e injeção de prompts maliciosos sem o usuário perceber. Um dos próprios mantenedores do projeto, conhecido como Shadow, avisou: se você não sabe usar uma linha de comando, esse projeto é perigoso demais para você. Por isso, a minha recomendação para a maioria das pessoas é: não instale. Pelo menos não agora, não no seu computador principal. Não é um produto para consumidor, é um experimento de desenvolvedor. Mas o que o OpenClaw aponta é para onde a gente está indo. Essa mesma semana, a OpenAI lançou o Frontier, uma plataforma empresarial que faz basicamente a mesma coisa que o OpenClaw, mas dentro de um ambiente corporativo controlado, com identidade para cada agente, permissões, auditoria. Eles falaram que empresas grandes como a Uber já estão usando. A OpenAI chama os agentes de colegas de trabalho de IA e trata o onboarding deles como se fosse de um funcionário humano, com contexto, permissões e limites claros do que eles podem fazer. A Anthropic, que faz o Claude, lançou o Cowork semanas antes, a gente falou por aqui, com proposta bem parecida. O Google e a Microsoft têm as soluções deles que estão indo nessa direção. A corrida para definir essa camada de agentes está a todo vapor. O grande limitador da IA hoje não é a inteligência, a capacidade dos modelos. Eles já são bons o suficiente. Eles refletem, usam ferramentas, planejam. O limitador é o chamado encanamento. A conexão com o seu navegador, com o seu publicador de site, com a sua conta do Instagram, com o celular. À medida que a gente plugar a IA em mais coisas, ela vai poder fazer mais ações no nosso nome. E aí a questão deixa de ser técnica e passa a ser de confiança. Quanta autonomia você dá a essas coisas? O que acontece quando dá errado? De quem é a culpa? O OpenClaw é bagunçado, inseguro e, particularmente, eu acho fascinante. É tipo a internet dos anos 90. É perigosa, cheia de potencial e provavelmente um preview do que as Big Techs vão entregar de forma mais polida nos próximos meses. E você? Vai esperar o produto ficar bonito ou vai botar a mão na lagosta? Conta pra gente aqui nos comentários e até o próximo IA Modo de Usar.